Você acredita que está mais inteligente do que suas gerações anteriores. Você não está. Você possui acesso a toda a informação da humanidade na palma de sua mão, mas é incapaz de completar um pensamento complexo. Você conhece milhões de fatos, mas não compreende um único sistema de verdade. Você consome mais conteúdo em um dia do que alguém consumia em uma década, e, paradoxalmente, sua capacidade de raciocínio profundo encolheu proporcionalmente. Você sente que algo está errado. Você sente a fragmentação, mas não consegue identificar o mecanismo de sua própria domesticação cognitiva. Está tudo tão bem disfarçado de progresso. Está tudo tão convincentemente apresentado como liberdade. Sua mente não foi destruída de uma vez. Foi colonizada lentamente, através de escolhas que pareciam inofensivas. E agora você é parte de uma geração que perdeu a capacidade fundamental de pensar. Não porque seja burra, porque foi reformatada para não pensar profundamente. Este vídeo é sobre como isso aconteceu. O conhecimento sempre exigiu esforço genuíno. Não foi diferente em nenhuma época da história humana. Sócrates não oferecia respostas prontas para seus interlocutores. Forçava cada um a permanecer em tensão intelectual, a questionar suas próprias convicções, até que o desconforto gerasse movimento autêntico de pensamento. Essa era a condição fundamental de qualquer evolução cognitiva. A compreensão profunda de que a verdade não se entrega como presente. Ela se conquista através de luta intelectual sistemática. Mas tudo mudou quando você aceitou que buscar compreensão profunda era opcional. Quando começou a crer que informação entregue instantaneamente em uma tela era equivalente a conhecimento construído através de reflexão laboriosa e sustentada. A curiosidade genuína é um impulso profundamente exigente. Força o indivíduo a questionar perpetuamente, a investigar múltiplos ângulos, a retornar ao problema com perspectivas novas. Ela é incômoda por natureza porque obriga o pensamento a permanecer em movimento contínuo. Mas quando a resposta chega em frações de segundo, quando você pode evitar qualquer fase de desconforto cognitivo, a curiosidade morre completamente. Morre porque seu propósito evolutivo fundamental, o movimento contínuo e perseverante da mente, foi aniquilado pela conveniência. O que permanece é apenas a ilusão vazia de curiosidade, o clique reflexo, a dopamina do scroll, a sensação falsa de descoberta, sem nenhum trabalho mental genuíno. Isso é preguiça intelectual crônica disfarçada de erudição. Observe o contraste entre gerações. A geração anterior lia livros inteiros para compreender um único argumento. Revisitava páginas porque não entendia. Fazia anotações obsessivas nas margens. Dialogava internamente com o texto durante semanas. Esse processo era ineficiente por design. Era ineficiente porque a ineficiência forçava engajamento profundo. Hoje você consome um resumo de 3 minutos e imagina ter compreendido Kant completamente. Você vê uma explicação em vídeo acelerado e fantasias dominar economia comportamental. A ilusão de competência substitui a competência real. A mente que se satisfaz rapidamente é exatamente a mente que nunca evolui. A consequência é uma população que coleciona informação, mas não compreende nada substancial. Você conhece fatos isolados, mas não entende sistemas complexos. Você reconhece nomes de filósofos, mas não apreende conceitos profundos. Você consumiu mais informação bruta do que qualquer pessoa na história da humanidade, e sua capacidade real de raciocínio profundo encolheu proporcionalmente a cada megabyte absorvido sem esforço. Nietzsche compreendeu algo crucial sobre essa dinâmica quando afirmou que o que diferencia o homem verdadeiramente culto do ignorante é a capacidade de sofrer através de ideias complexas. Mas você não consegue sofrer. Rejeita qualquer pensamento que não lhe proporcione prazer em segundos. Portanto, jamais acessa as camadas profundas de compreensão, porque essas camadas exigem sofrimento inicial obrigatório. Você pode citar 1000 fatos sobre filosofia sem nunca ter pensado filosoficamente. Você coleciona referências sem construir compreensão.
A preguiça mental não apenas paralisa a evolução, camufla a si mesma como conhecimento avançado. E o inimigo mais perigoso é aquele que você não consegue nem identificar quando está dentro de você, controlando seus pensamentos. O cérebro humano evoluiu sob condições de escassez extrema e ameaça constante. A gratificação imediata era a estratégia de sobrevivência necessária. A comida disponível agora era superior à promessa abstrata de comida amanhã. A segurança presente valia mais que a possibilidade teórica de segurança futura. Esse mecanismo foi absolutamente essencial durante centenas de milhares de anos de evolução humana. Mas a civilização foi construída precisamente pela transcendência desse impulso primitivo. A arte, a filosofia, a ciência, todas exigem a capacidade de abdicar gratificação imediata e tolerar desconforto presente em favor de compreensão futura. Todas exigem que você renuncie ao que é fácil em favor do que é profundamente complexo. A tecnologia moderna descobriu como explorar exatamente esse impulso primitivo que a civilização tentou superar. Cada notificação é liberação calculada de dopamina. Cada curtida recebida é recompensa social simulada em tempo real. Cada novo conteúdo é acionamento direto dos circuitos neurológicos de busca. O sistema não está projetado para que você pense melhor. Está estruturado explicitamente para que você nunca interrompa o movimento. O movimento perpétuo é mais lucrativo que a reflexão. A reflexão gera questionamento. O questionamento gera recusa. A recusa gera perda de receita. Portanto, a arquitetura econômica foi otimizada para eliminar exatamente as atividades que desenvolvem pensamento profundo. Pausa obrigatória, tédio necessário, solitude incômoda, frustração produtiva. Considere o que significa genuinamente pensar a longo prazo. Significa aceitar que você não compreenderá agora. Significa investir energia cognitiva hoje por resultados em meses ou anos. Significa suportar confusão prolongada, desconforto epistemológico, a sensação contínua de estar perdido numa ideia. Significa convidar frustração como componente legítimo do aprendizado. Significa perseverar, mesmo quando o progresso não é visível, mas você foi treinado desde a infância para buscar estimulação contínua. Sua mente foi moldada para rejeitar qualquer atividade que não gere satisfação em minutos. Portanto, perdeu a tolerância fundamental para o desconforto necessário. Tornou-se um sistema reativo. Seu pensamento não gera movimento interno autônomo, apenas responde a estímulos externos calculados. Schopenhauer reconheceu algo crucial quando argumentou que cada homem toma os limites de seu próprio campo visual como os limites do mundo. Você acredita estar pensando sobre a realidade, quando na verdade está pensando apenas dentro dos parâmetros que o algoritmo permitiu acessar. Você nunca vai além, porque nunca foi forçado a permanecer num pensamento incômodo o tempo suficiente para penetrá-lo. Seu horizonte mental é determinado por quanto tempo consegue tolerar desconforto intelectual. Esse limite encolheu drasticamente. Portanto, pensa mais rapidamente, mas menos profundamente. Conclui mais facilmente, mas menos validamente. Move-se mais, mas compreende menos. A capacidade de pensar a longo prazo não é luxo intelectual. É infraestrutura fundamental para qualquer coisa que importa. Carreiras são construídas através de consistência. Relacionamentos profundos exigem investimento paciente ao longo de anos. Maestria em qualquer disciplina demanda anos de prática sem recompensa imediata. Mas você foi treinado a evitar exatamente isso. Portanto, pula entre interesses sem profundidade. Abandona objetivos quando gratificação não chega em semanas. Coleciona começos sem conclusões. Torna-se um gerador perpétuo de movimento sem direção. Existe uma inversão fundamental na hierarquia de valores que começou sutilmente, mas se acelerou brutalmente. Desde Sócrates até o Iluminismo, a inteligência era o atributo mais alto. O homem capaz de raciocínio profundo era admirado. A verdade sobre a realidade era o objetivo supremo. A capacidade de argumentação rigorosa
Era o que distinguia o civilizado do ignorante, mas isso criava um problema estrutural. Inteligência autêntica é rara, extraordinariamente difícil de alcançar e fundamentalmente não pode ser falsificada facilmente. Superficialidade é democrática. Qualquer pessoa pode parecer inteligente se aprender os gestos corretos. A era das imagens transformou inteligência em questão de estética. O que importa é como você se apresenta como inteligente, não se o é realmente. O visual de erudição é mais valioso que a erudição em si. Você pode parecer sofisticado através da seleção de referências, adoção de jargão, curação de imagem pessoal, e porque a maioria não possui ferramentas para avaliar inteligência genuína, confunde apresentação com substância. A superficialidade bem embalada aparenta ser mais inteligente que a inteligência desajeitada. Portanto, a inteligência autêntica, que é geralmente humilde e duvidosa, é substituída pela confiança performática do vazio. Observe o mecanismo. Se você é genuinamente inteligente, compreende profundamente os limites do que sabe. Reconhece complexidade onde pessoas superficiais veem simplicidade. É naturalmente cauteloso em afirmações, porque realmente entende como é fácil estar fundamentalmente errado. Portanto, fala menos com convicção e mais com qualificações necessárias. Ouve mais que proclama. Mas isso não funciona em ambiente otimizado para a visibilidade. A visibilidade recompensa exatamente o oposto: certeza performática, simplicidade radical, proclamação corajosa, onde deveria haver dúvida. Portanto, aqueles com menos consciência do desconhecimento falam mais alto. Aqueles dispostos a mentir sobre confiança recebem mais atenção. E como a atenção se converte em moeda, o sistema recruta ativamente ignorância confiante em detrimento da sabedoria humilde. Dietrich Bonhoeffer compreendeu como sociedades de massa operam quando escreveu sobre confusão intencional como instrumento de dominação. A banalização sistemática do conteúdo não é acidental, é funcional. Quando toda afirmação ocupa o mesmo espaço, quando vazio e profundidade são indistinguíveis, quando aparência determina credibilidade, a capacidade coletiva de reconhecer verdade se dissolve. O mercado prospera em confusão porque confusão gera busca contínua, engajamento perpétuo, consumo ininterrupto. A superficialidade é, portanto, o propósito explícito, e você é inevitavelmente capturado. Se dedica anos desenvolvendo compreensão genuína, recompensa é negligenciável. Se aprende a falar com confiança sobre o que não compreende, recompensa é imediata. Se cultiva conhecimento real, visibilidade baixa. Se cultiva imagem de conhecimento, proeminência cresce. Portanto, até pessoas com capacidade para inteligência genuína são incentivadas a abandoná-la em favor de performance. E esse mecanismo degrada coletivamente toda a estrutura epistemológica da civilização. A atenção é o instrumento fundamental através do qual consciência existe. A capacidade de manter mente focada num objeto por duração prolongada é precisamente o que permite pensamento coerente e profundo. É o que diferencia reflexão superficial de análise rigorosa. É o que permite construir cadeias de raciocínio onde cada conclusão se baseia nas anteriores, onde você retorna aos pressupostos e testa a validade. Você não pode fazer isso com fragmentos. Não pode construir arquitetura cognitiva complexa com atenção de 15 segundos. Mas você não controla sua atenção mais. Ela é gerenciada por algoritmos projetados para sua captura. Cada segundo permanecendo numa aplicação é métrica de sucesso. Cada momento sem estimulação é oportunidade perdida. Portanto, o ambiente foi otimizado para que você nunca mantenha foco prolongado. O aspecto mais sofisticado não é quantidade de distrações. É que são entregues no exato momento em que seu engajamento começaria a aprofundar. Justo quando começaria a penetrar numa ideia complexa, notificação explode. Justo quando conseguiria foco contínuo de 20 minutos, a estrutura intervém. Considere o que significa para desenvolvimento cognitivo. Todo pensamento profundo passa por fases. Primeira é desorientação.
Você não entende. Panorama confuso. Perguntas sem respostas. Segunda é a exploração. Começa a reconhecer padrões, estabelecer conexões, sentir coerência. Terceira é penetração. Alcança estado onde compreensão emerge, confusão anterior adquire forma. É nessa terceira fase que aprendizado ocorre, mas exige duração. Exige permanecer imerso no desconforto. Uma hora de estímulo contínuo o arranca repetidamente. O resultado não é apenas falta de concentração, é atrofia neurológica. Perdeu os circuitos que permitem foco profundo. A criança criada com estimulação contínua não desenvolve caminhos neurais para pensamento coerente como aquela que tolerou tédio. Portanto, tem-se uma população sem capacidade neurobiológica para pensamento sustentado. Até quando o ambiente permitisse foco, mente não poderia mantê-lo. O dano é desenvolvimentalmente inscrito. Diógenes viveu completamente fora das estruturas convencionais, mas mantinha clareza de propósito que a maioria carecia. Sabia quem era e o que valorizava. Sua mente não era colonizada por ruído externo. Hoje você seria incapaz de viver assim. Não por fraqueza fundamental, mas porque seria literalmente incapaz de permanecer consciente longe de estímulo contínuo. A fragmentação afeta não apenas aprendizado, afeta sentido coerente de identidade. Você se torna aquilo que o algoritmo diz que deveria ser, porque nunca tem silêncio para questionar. O ser humano é animal profundamente social. Sofre intolerância ontológica extrema à exclusão. Rejeição social ativa regiões cerebrais que dor física. Ser diferente significa sofrer visceralmente. Portanto, existe pressão evolucionária brutal em direção ao conformismo. Mas civilização foi construída pela capacidade de alguns suportarem essa pressão para manter originalidade. Os grandes avanços sempre vieram daqueles dispostos a estar errados socialmente, dispostos a ser ridicularizados, exilados, condenados porque ideias violavam consenso. Mas pressão pelo conformismo não apenas existe agora. Foi amplificada tecnologicamente. Dissidência não deixa apenas fora do círculo imediato. O conecta a uma multidão global que condenará publicamente. Originalidade não é rara e valorizada. É rastreada, denunciada, cancelada. O mecanismo de recompensa social funciona agora completamente oposto ao desenvolvimento intelectual. Você é recompensado pela conformidade performática. Você é punido por originalidade genuína. Existe conjunto de posições aprovadas. Você pode discordar apenas dentro de espectro predeterminado. Mas os termos do debate já foram estabelecidos. As perguntas já foram filtradas. As respostas já foram determinadas. Você tem ilusão de pensamento independente operando dentro de espaço pré-estruturado de conformidade. E porque todos estão dentro desse espaço, cada um acredita estar pensando originalmente. Você não se percebe como o rebanho, porque o rebanho inteiro se pensa como o indivíduo. O resultado é que originalidade genuína é agora tão rara que confunde-se com patologia psicológica. Quando alguém pensa genuinamente diferente, primeira reação é assumir distúrbio mental, em vez de permitir possibilidade de que você próprio pensa convencionalmente. Portanto, verdadeiros outliers que impulsionariam civilização são silenciados não por censura explícita, mas por diagnóstico patológico de seu pensamento diferente. Uniformidade não apenas reprime, transforma a doença. Nietzsche alertou sobre essa dinâmica quando observou que a multidão nunca valoriza a exceção, a destrói. Nunca tolerou grande pensamento, mas antes existiam estruturas de escape. Você poderia sair, você poderia encontrar outro círculo, você poderia ser rejeitado por uma comunidade e encontrado por outra. Agora existe apenas multidão global. Exclusão é total. Não existem outras comunidades onde originalidade seria valorizada porque estrutura de conformismo é global. O resultado é morte sistemática de originalidade. Não declínio gradual. Morte ativa. Cada geração não apenas é menos original, é recriada especificamente para ser menos original.
Crianças são educadas em sistemas desenhados para homogeneizar. São expostas a conteúdo curado que as guia para conclusões pré-determinadas. São punidas quando pensam diferente. São recompensadas quando conformam. Portanto, você tem população onde originalidade não apenas é desencorajada, é desenvolvimentalmente atrofiada. O músculo para pensamento divergente nunca se desenvolve. Existe paradoxo fundamental na natureza do desenvolvimento humano que validação emocional não consegue eliminar. Você não evolui através do conforto. Você evolui através de confronto com dificuldade genuína. Você não se torna mais inteligente estudando apenas o que compreende facilmente. Você se torna inteligente quando confrontado com aquilo que ultrapassa sua capacidade. Você não desenvolve resiliência evitando desconforto. Você a desenvolve enfrentando-o e descobrindo que pode sobreviver e prosperar. Todo avanço genuíno requer aceitar sofrer produtivamente. Requer tolerar frustração, confusão, falha, mas a estrutura contemporânea foi desenhada para eliminar essa experiência fundamental. Cada dor é potencialmente patologizada. Cada desconforto é tratado como traumático. Cada fracasso é transformado em ferida psicológica. O resultado é população criada para crer que dificuldade é sempre sinal de algo errado. Se está sofrendo, alguém deveria intervir. Seu trabalho primário é se sentir bem continuamente, não se desenvolver. Portanto, quando confrontado com dificuldade real, quando forçado a permanecer em processo que não gera satisfação imediata, você interpreta como abuso. Busca outro contexto onde ninguém o força a fazer nada desconfortável. O desenvolvimento em qualquer domínio passa por fases onde é radicalmente incompetente. Não sabe o que está fazendo. Comete erros constantemente. É confrontado com seus limites. Artistas iniciantes produzem trabalho horrível. Atletas iniciantes são derrotados. Acadêmicos iniciantes têm seus trabalhos criticados. Essa é fase absolutamente necessária. É onde aprende mais, mas é visceralmente incômoda. Se foi criado para evitar todo o desconforto, não consegue permanecer nessa fase crítica o tempo suficiente. Portanto, você tem população que abandona todos os empreendimentos no exato ponto onde aprendizado profundo começaria. Você começa a aprender instrumento e para após 2 meses porque fica frustrado. Você inicia exercício e abandona após 3 semanas porque fica cansado. Você começa livro difícil e para na página 20 porque fica entediado. Não há nada necessariamente errado com você. Você foi estruturado para acreditar que se algo é difícil, você não deveria fazer. Portanto, vive vida completa de incipiência. Você tem número infinito de habilidades no estágio 1. Você tem 0 habilidades no estágio profundidade. A autoexigência é precisamente a capacidade de se exigir além do ponto onde conforto termina. É a capacidade de dizer a si mesmo que vai permanecer incômodo porque há desenvolvimento que acontece apenas no outro lado. Mas você não tem autoexigência porque ninguém nunca lhe ensinou que sofrimento pode ser produtivo. Você foi ensinado que sofrimento é sempre sinal de algo errado. Portanto, quando deveria dizer a si mesmo que vai atravessar dificuldade, você clama por resgate. E porque a estrutura é desenhada para validar cada reclamação, resgate vem. Você nunca é forçado a evoluir, porque você nunca é forçado a permanecer em dificuldade o tempo suficiente para que ela o transforme genuinamente. Schopenhauer compreendeu algo crucial sobre sofrimento como ferramenta de forja do self, que a modernidade tenta negar quando argumentou que o sofrimento é a essência da vida humana, não um acidente dela. Ele reconheceu que sofrimento é onde o self verdadeiro é forjado. É no confronto com dificuldade que você descobre quem realmente é, que você descobre o que você profundamente valoriza, que você descobre do que você é verdadeiramente capaz. Mas você não pode ter essa experiência em mundo onde dificuldade é imediatamente anestesiada. Portanto, você permanece fundamentalmente desconhecido para si mesmo. Você nunca descobre sua força porque nunca foi forçado genuinamente a usá-la.
Você nunca descobre sua capacidade de perseverança porque nunca precisou realmente perseverar. Você vive vida completamente externa a si mesmo, reativo ao que o ambiente oferece, em vez de proativo em relação ao que você poderia se tornar, e fragilidade é transmutada perversamente em virtude. Admitir que está lutando não é reconhecimento de necessidade temporária de crescimento. É agora a declaração permanente de identidade que você merece apoio incondicional. Dificuldade não é oportunidade para a transcendência, é justificativa para a acomodação sem fim. Portanto, você não apenas é frágil, você é encorajado a ser frágil. Você é validado por sua fragilidade. Você é punido se tentar transcendê-la, porque isso implicaria que transcendência é possível e que você deveria tentar, violando o consenso de que sofrimento deve ser evitado sempre. O resultado final é a população que não consegue evoluir e foi convencida de que evolução é opressiva. Que autodisciplina é abuso. Que autoexigência é trauma. Que você deveria permanecer como está porque você merece aceitação incondicional nesse estado. Enquanto cada indivíduo merece dignidade e respeito, população que não evolui é população que não pode pensar profundamente, que não pode suportar dificuldade necessária para compreender conceitos complexos, que não pode construir habilidades reais, porque habilidades reais exigem fase inicial de incompetência constrangedora. Portanto, você tem população que é ao mesmo tempo validada emocionalmente e intelectualmente degenerada. E essa é a vitória mais refinada do sistema. Tornar as pessoas tão frágeis que elas não conseguem nem reconhecer que estão sendo destruídas intelectualmente. Antes de nos despedirmos, você ainda acredita que evoluiu intelectualmente desde que começou a consumir conteúdo em vídeos curtos? Se esta análise tocou sua consciência, digite nos comentários: preciso pensar diferente. Não esqueça de compartilhar este conteúdo com quem precisa despertar para sua própria degradação intelectual. Ative o sininho e se inscreva para mais filosofia que questiona sua realidade. Até o próximo vídeo.